tribulações, porque temos que enfrentá-las. E eu tentei, com a imagem, transmitir a razão. Ali nós temos alguém olhando para as tribulações, e nós temos uma mão representando o Deus que dá as tribulações para moldar aquele que está no centro, Cristo. Nós vamos, pela graça de Deus, ver o que a palavra de Deus diz sobre este assunto, tribulação, palavra aqui de origem latina e que aparece no grego com alguns sinônimos no grego, pelo texto que nós vamos ler no Novo Testamento, que significa aflição, pressão. Esta expressão que eu nunca tinha me atentado, sem opção. Você está diante de uma realidade sem opção. Dificuldade, tormento, tribulações, são estas realidades. E são realidades que todo ser humano, nenhum ser humano, em nenhum momento da história, está isento de passar. Alguns mais, outros menos, em áreas diferentes, mas todo ser humano tem algo certo nessa terra, passar por aflições, por tribulações. Um dos erros que me deixa irado dentro da igreja evangélica é uma teologia, entre aspas, chamada de confissão positiva, e que é trazida por falsos mestres ou, entre aspas, pessoas inocentes que vão dar ouvidos a esse tipo de ensino, que para mim é uma verdadeira desgraça, e que quando lembro disso, eu me entristeço porque eu já acreditei nisso, e porque na minha família eu tenho pessoas que acreditam nisso. É uma teologia que vem do pentecostalismo e hoje tem entrado no meio da igreja chamada tradicional. Para essa ideia, para esse ensino, o sofrimento sempre vem do diabo ou dos demônios. O diabo é muito poderoso nestes círculos, nesse tipo de pregação. Deus nunca leva ao sofrimento. Sofrimento não tem nada a ver com Deus. Se há dor, se estamos passando por algum tipo de dor, é falta de fé. Se há vitória, é a oração do pastor, do apóstolo, do líder, o jejum, a campanha. Este ensino não admite, entre aspas, derrotas, porque o que nós vamos ver, as derrotas à luz da palavra, não tem nada a ver com o que esses líderes ensinam. Esse tipo de ensino, ele não admite sofrimento e dor, mesmo por aqueles que estão sofrendo. Essas pessoas, por causa desse ensino, negam a realidade que elas estão passando. Não permite que nós vejamos as tribulações, aflições, como uma forma de glorificar a Deus. Não há descanso na soberania de Deus nesse ensino. Eu sei disso porque eu convivo com gente assim. Não descansa nunca quando vem uma tribulação. Esse ensino é uma ilusão que adoece as pessoas. Vem por meio de sonhos, profecias, determinações. É tudo que nós não cremos, pois é contra o que Cristo disse. João capítulo 16, versículo 33. Essa é uma das promessas que o Senhor Jesus fez e que nós não gostamos. Mas não há como fugir delas. Eu lhes disse essas coisas para que
que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão tribulações, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Quem é o eu? É o Senhor Jesus. Deus encarnado, Deus homem. Ele está dizendo, eu lhes disse para quem ele disse. Se nós voltássemos para João capítulo 13, eu estive meditando nesse texto. Primeiro é importante a gente sempre lembrar que a Bíblia, a divisão de capítulos e versículos veio 1500 anos antes da Bíblia ser escrita. Ela foi feita para nos ajudar às vezes a achar um texto, mas muitas vezes ela nos atrapalha. Se você pudesse voltar ali para João capítulo 13, você vai ver que Jesus ele está na ceia, na sua última ceia, com um grupo de homens, os 12. Jesus ali no versículo 21, ele revela para Judas que ele é o traidor. Versículo 27, o diabo entra em Judas. Versículo 30, Judas sai da sala no meio dos discípulos e de Jesus. Versículo 33, Jesus disse isso para eles. Ali só estão os discípulos dele. Jesus vai dizer, meus filhinhos, a partir do versículo 33 do capítulo 13, e você pegar até o versículo 33 do capítulo 16, Jesus está falando para os seus discípulos. Então, Jesus, lhes disse para quem? Para os discípulos de Cristo, todos aqueles que creem que essas coisas, eu lhes disse essas coisas, se você for pegar o relato, muitas vezes ele vai falar de perseguições, de sofrimentos que eles teriam. Dentre elas estão as tribulações. Eu lhes disse essas coisas, dentre elas, vocês, meus filhinhos, terão tribulações. O que são tribulações na prática? Podem ser planos frustrados, podem ser necessidades financeiras, podem ser doenças físicas, emocionais, pode ser a perda de um emprego, pode ser uma forma de perseguição, pode ser a perda de coisas e, tristemente, de pessoas que nós amamos, rompimento de relacionamentos, injustiças que soframos, consequências de nossos pecados. E a grande das tribulações, a grande consequência é a morte. Jesus está dizendo, eu lhes disse para vocês e para nós que cremos, que nesse mundo vocês podem ter certeza de algo, vocês vão ter tribulações. Por que, Senhor? Porque neste mundo vocês estão, este mundo que nós estamos, é um mundo totalmente maculado, manchado pelo pecado. Tudo foi afetado pelo pecado, tudo, absolutamente tudo. E nessa realidade, por causa do pecado, tribulações vêm, aflições, dificuldades, tormentos vêm. A relação do homem com Deus foi rompida e afetou todas as outras relações. Afetou a natureza, afetou os nossos corpos, afetou as nossas mentes. Ninguém está isento. Nenhum ser humano descendente de Adão e Eva, todos são, com exceção do Senhor Jesus, está isento de passar por tribulações nas mais diversas áreas, às vezes mais intensas, às vezes não tão intensas, mas todos nós vamos passar por tribulações, aflições, dificuldades, tormentos. A promessa é para cristãos, e aí então nós devemos olhar para o Senhor. Olhe para Cristo enquanto Ele esteve na terra. Como foi a vida do nosso Senhor? Olhemos para os apóstolos. Como foi a vida dos apóstolos, irmãos? Olhemos para homens na história da igreja. Como homens e mulheres de Deus viveram neste mundo,
mesmo sendo homens e mulheres de Deus. Ninguém está isento. Por isso que essa proposta de que você determina, que você confessa, que você não aceita, ela é falsa, ela não honra o Senhor e sua palavra, e ela não é amorosa para com aqueles que sofrem, porque você está oferecendo algo que é mentira. Mas há uma promessa sim, que Jesus faz, é que apesar deste mundo, neste mundo vocês terem aflições, Ele está dizendo, vocês têm paz em mim, porque eu venci esse mundo. E aí Ele não está falando de uma paz circunstancial, Ele não está falando de coisas, porque Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nada, sendo dono de tudo. Foi rejeitado, humilhado, Ele sofreu todas as tribulações. Ele não está falando de água, não. É a ideia, não, se eu acreditar no Senhor, Ele vai me dar o que eu quero, não. O Senhor não está falando de uma promessa nele que esteja em circunstâncias, mas nele. Não que Ele não possa nos abençoar. Ele pode fazer. Mas não é promessa, como muitos dizem que é. Não é exigência que nós temos a exigir de Deus. Isso é um absurdo. Ele nos prometeu uma alegria nele, mas não circunstancial. Irmãos, e se nós cremos, nós precisamos ter plena consciência disso. A nossa alegria está em Cristo e não em mais nada. E eu queria então poder ver com vocês como que nós, cristãos, que cremos no Senhor, devemos lidar com esta realidade que nós temos que enfrentar. Alguns de vocês estão passando por dificuldades em áreas diferentes. Eu estive meditando porque eu estou passando por uma dificuldade. E quando a gente vai para a palavra, ela vem para nos quebrantar. Ela vem para nos colocar os olhos, que os nossos olhos estejam no Senhor e não nas circunstâncias. E não assim, eu vou colocar os meus olhos no Senhor, fingir para que depois Ele vai me dar o que eu quero. Não, Ele quer que eu coloque os meus olhos nele, e se Ele der ou não o que eu quero, não importa mais. Como é que nós devemos lidar com as tribulações? Primeiro, tribulações é o oposto dessa ideia da confissão positiva. Tribulações só ocorrem se forem da vontade de Deus. Eu e vocês sofremos tribulações, aflições porque Deus quer. A gente pode tentar fazer uma distinção, e que nós às vezes tentamos para poder compreender com a nossa mente finita, das vontades de Deus. E aqui eu tenho duas que são comuns e que nós tentamos compreender. Uma é a vontade revelada de Deus. É a vontade que Deus traz em sua palavra. E é conhecida, por exemplo, não darás falso testemunho contra o seu próximo. É uma vontade que Deus está determinando para nós. Essa é a vontade de Deus, não quer que nós testemunhemos falsamente, que nós mintamos. Isso está claro, é revelada. Mas há uma vontade oculta de Deus, e que é oculta nós não sabemos. O irmão A.W. Pink nos ajuda a perceber essa compreensão, que diz que essa vontade oculta de Deus é a vontade secreta dele e seu eterno e imutável propósito concernente a todas as coisas que ele fez para produzir certos meios para os seus fins determinados. Ou seja, Deus governa tudo e Ele usa inclusive o mal para tratar, para cumprir os seus propósitos. Por exemplo, falsas testemunhas testemunharam com o Senhor Jesus, contra o Senhor Jesus, e Ele foi para a cruz com o objetivo de salvar pecadores. Você consegue entender? Deus tem um propósito muito maior do que a nossa mente finita. E muitas vezes nós não conseguimos entender, quando Ele inclusive usa o mal para cumprir um propósito soberano, como a cruz de Cristo, que é mais que isso. Essas são tentativas de explicar, e eu
são irmãos que trazem essa compreensão. Eu creio que elas nos ajudam, mas novamente elas são tentativas, porque no final e na prática, tudo que está acontecendo agora na minha e na sua vida são vontade de Deus. É vontade de Deus. Isso inclui agora no mundo, no universo, na minha e na sua vida. O que está acontecendo agora é da vontade soberana de Deus. Aí não é vontade permissiva, é a vontade oculta. Deus está permitindo. No final das contas, é a vontade de Deus. Afinal, Deus pode impedir que qualquer coisa aconteça, ou Ele pode fazer qualquer coisa acontecer, sim ou não? Ele pode impedir o que está acontecendo na minha e na sua vida. E se Ele não impede, por que Ele não impede? Porque é a vontade dEle que aconteça. É simples assim. As tentativas que nós temos de entender e para não colocar a culpa em Deus no nosso sofrimento. É verdade que Deus não é o causador do pecado, Ele odeia o pecado, a sua palavra é clara em dizer isso. Ele ordenou ao primeiro casal que não pecasse, Ele ordena hoje na sua palavra que nós não pequemos. Mas Deus usa o pecado com o seu propósito soberano e eterno. O pecado entrou, Deus sendo Deus, poderia ter evitado o pecado, sim ou não? Sim, mas Ele não fez. Por quê? Porque Ele tem um propósito soberano e eterno. A Bíblia é clara em dizer que Deus faz absolutamente tudo como Ele quer. Salmo 115, versículo 3. O salmista está dizendo, de maneira curta e grossa, por assim dizer, como Deus governa o seu universo. Salmo 115, verso 3 diz, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Tudo Deus faz como lhe agrada. Mas como? E o mal? Tudo Deus faz como lhe agrada. Profeta Isaías, Deus falando por meio do profeta Isaías, capítulo 46, versos 9 e 10. Daquele profeta que quando viu a glória de Deus, ele se humilha diante de Deus, é a nossa reação. Deveria ser a nossa reação. Isaías 46, 9 e 10. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo que me agrada. Reflita sobre isso. Veja se é possível fazer o fim ser conhecido do início sem o controle e o governo dele. Ah, Deus sabia. Irmãos, não é que Deus sabia. Deus sabia, parece que Ele não tem controle. Não é que Ele determina, Ele decreta tudo. Ele governa tudo. Sendo Deus em sua vontade, seja ela revelada ou oculta, Deus faz o seu propósito ficar de pé, Ele faz tudo o que lhe agrada. Eu já ouvi dizer, não, isso aí eu não aceito. Que diferença faz? O profeta Daniel, capítulo 4, versículo 35, ele está falando para Nabucodonosor. Nabucodonosor era o Donald Trump da época. É o homem que mandava no mundo e que se arrogava do seu poder. Daniel fala para ele, foi Deus que colocou você aí. E ele coloca e tira. E ele vai tirar você e tirou e vai fazer você comer mato. O imperador, imagina o Donald Trump pastando lá na Casa Branca. Foi isso que ele fez literalmente. E aí Daniel vai dizer para aquele homem, depois de Deus restaurá-lo a sua sanidade, no versículo 35, olha o que Daniel diz. Todos os moradores da terra são por ele, por Deus, reputados em nada.
E segundo a sua vontade, a vontade de Deus, Ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. E não há quem lhe possa deter a mão e lhe dizer: o que fazes? Deus, o que o Senhor está fazendo? O apóstolo Paulo, eu creio que ele resume isso em Romanos capítulo 9, versículo 20. Romanos 9, 20. E ele faz uma pergunta que deveria ser para todos nós quando nós não entendemos uma coisa na palavra de Deus e às vezes queremos questionar Deus da palavra. Romanos 9, 20 diz: quem é você, homem, para questionar Deus? Quem é você, homem, para questionar como Deus rege o seu universo? Irmãos, a prática é de que Deus poderia evitar as nossas tribulações, mas Ele não evita, porque é da sua vontade que passemos por tribulações. E a sua vontade, ela é o quê? Que bom que vocês lembraram. Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita quando está tudo bem? Não. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita sempre. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, e aí nós precisamos entender, Paulo explica como é que a gente consegue ver isso, porque o homem natural não vê de jeito nenhum. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E com essa transformação de mente produzida por Cristo, vocês então serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só com a mente de Cristo para entender isso. A Bíblia diz de maneira absolutamente clara que a vontade oculta e a vontade permissiva, a vontade revelada de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas eu estou passando por tribulações. Pois é, para entender isso, precisa ter uma renovação de mente. E com a TV, você não vai ter. E com conceitos do mundo, você não vai ter. Renovação de mente passa pela palavra de Deus, como o Danilo. Meditação, quanto mais a palavra de Deus vai falando, mais Ele vai mostrando todos os nossos conceitos errados. Inclusive a respeito das tribulações. Inclusive erros como essa aberração que hoje tem muitas igrejas pregando. De não aceitar a tribulação. De rejeitar, de determinar que ela vai embora, apesar dela não ir embora. Segundo ponto, haverá situações que não saberemos o porquê das tribulações nesta vida. Jesus disse que neste mundo cristãos teriam tribulações. Há casos que nós sofremos como consequências dos nossos pecados, e se nós cremos, nós sabemos disso. Agora, se nós cremos em Cristo e a maravilha da graça e da misericórdia dele sendo renovadas todas as manhãs, é que apesar de sofrermos as consequências do nosso pecado, se há arrependimento, há perdão sempre. Sempre. Não importa o que eu tenha feito, eu creio em Cristo, fui perdoado. Aí eu posso tomar posse do perdão. Nesse caso eu posso tomar posse. Para aqueles que são recebidos pelo Deus Criador como filhos, há perdão sempre, há reconciliação. Mas Deus não nos isenta das consequências dos nossos pecados. Ele usa as consequências para tratar conosco. Mas há tribulações que nós não sabemos, não há uma causa aparente. Às vezes você está passando por algo que você não consegue identificar. Por que está acontecendo aquilo? Nós podemos pedir ao Senhor para que Ele as remova. Paulo fez isso, não fez? Com o espinho na carne. Deus colocou, e é impressionante a história, né? Deus dá visão para Paulo, e para Paulo não se vangloriar da visão que Deus deu, ele coloca um espinho, e não pediu nenhum nem outro. Mas ele pede para que Deus tire o espinho, e Deus diz não. Às vezes nós vamos pedir, e Deus vai dizer não, porque a vontade dele é a melhor para nós, só Ele é
Deus e Ele faz tudo como lhe agrada. Às vezes nós vamos querer entender, mas vai haver situações que nós não vamos ter uma resposta específica e nós devemos descansar que Deus, a sua vontade é boa, agradável e perfeita, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga ver, ainda que não haja uma causa aparente, ainda que eu não seja responsável, eu preciso descansar de que o soberano Deus, Criador do universo, Ele sabe o que Ele está fazendo na minha vida naquela hora. A história de Jó, ela nos mostra isso, não? Jó, de acordo com Deus, ele, por assim dizer, ele era um cristão, ele era um servo, a palavra servo mostra que ele era um adorador, ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, Deus está falando isso dele. E Deus então tira tudo dele. Tira todos os benefícios financeiros, tudo que ele tinha, e o pior, ele tira em um só dia 10 filhos. Jó então, ele reconhece que foi Deus quem deu e ele pode tirar. Mas no processo, a gente vai acompanhar a história de Jó, Jó começa a demonstrar uma característica que Deus não trata no início, mas que depois Jó vai mostrar. Ele era um homem extremamente justo aos seus próprios olhos, a ponto de dizer: eis que Deus procura pretextos contra mim. Eu limpo, sou puro, eu não tenho culpa. Não é a realidade dele, é um homem nascido em pecado como nós. E então ele começa a justificar com a ajuda dos seus amigos, ele começa a se lamentar e a murmurar. E aí então, Deus vai falar com Jó. Jó, então vem cá, vou fazer umas perguntinhas básicas para você. E ele faz, eu não me lembro exatamente se são 70 ou 80 perguntas para Jó. Vamos deixar por 70, para não... 70 perguntas, Jó não responde nenhuma, ele não sabe. Deus está querendo dizer para ele, assim: meu filho, você não sabe de nada. Jó então vai responder, versículos 1 a 3, e essa deve ser a nossa posição quando nós não entendemos o que Deus está fazendo. Jó capítulo 42, versos 1 a 3. Depois de Deus tratar com Jó, ele vai dizer então e vai responder: Jó respondeu ao Senhor: sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste uma das perguntas para ele, que ele não tinha resposta: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Ele está dizendo: quem é esse que está questionando o que eu faço sem saber de nada? Deus está dizendo. Aí Jó diz: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a nossa postura diante das realidades que sofremos e que não conseguimos entender. Há sim casos que nós não sabemos especificamente, situações que nós estamos passando, que nós não sabemos especificamente por quê. Mas uma coisa a gente pode ter certeza, e é o ponto 3, Deus usa as tribulações para formar Cristo nos cristãos. E isso eu e você podemos ter certeza absoluta. Está passando por tribulação? Deus, se você crê em Cristo, Deus quer tratar com você. E Ele quer tratar o que? Moldar Cristo em você. Você em mim. Ele tem esse objetivo. E aí quando eu começo a ver isso aqui, olhando e reclamando da minha situação, eu tenho que chegar e falar assim, botar a boca no pó, falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se Deus não impede as tribulações, que podem ser ou não consequências de pecado, Ele também poderia tirar as consequências do pecado. Às vezes Ele poderia fazer isso. Mas Deus faz tudo segundo o seu plano soberano. Ele tem um propósito. E a palavra também é clara nisso. E Paulo é um outro grande exemplo. Lembra que eu estava falando do espinho? Paulo teve uma visão. Deus o levou até o terceiro céu. Deus quis fazer isso. Ninguém
Nem no primeiro. Então, se você ler algum livro aí que diz que foi no céu, mentira. Se diz que foi no inferno, pior ainda, mentira também. Paulo foi ao céu e Deus não deixou ele falar. E Paulo ia se vangloriar, ele diz isso. Ele ia se vangloriar por causa da visão. Olha, Deus me deu uma visão, eu fui para o céu, eu vi como é que é lá. Ele não pediu, Deus deu. Então Deus coloca um espinho na carne, nós não sabemos o que é, mas é uma tribulação, um sofrimento, um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo. E Paulo está sofrendo com aquilo. E ele clama ao Senhor 3 vezes, Senhor, livra-me desse espinho, desse sofrimento. Na realidade, a palavra espinho ela pode ser traduzida como uma estaca. Algo muito maior que um espinho. E aí, 2 Coríntios capítulo 12, os versos 9 e 10, o Senhor vai responder para Paulo, e a reação de Paulo é impressionante. É de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E o Senhor me disse, depois dele ter pedido 3 vezes que tirasse a estaca, o Senhor me disse, a minha graça te basta, por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está falando assim, não vou tirar, eu vou tratar o meu poder na sua vida, na sua fraqueza. Aí Paulo, e agora? Não, ele diz, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Que o cara é um masoquista? Não. Nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Agora eu entendo. Agora eu estou entendendo, Senhor. O Senhor quer moldar o seu filho em mim. Então eu aceito. Mesmo que doa, eu aceito. Romanos capítulo 5, Paulo fala dos justificados pela fé. Todos aqueles que creram em Cristo foram justificados pela fé em Cristo. Da maravilhosa paz que nós temos com Deus. Todos aqueles que foram justificados têm agora paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E agora, crendo em Cristo, nós somos justificados. Estamos em paz com Deus para sempre. Fala da maravilhosa graça, da esperança dos cristãos. Mas aí nos versículos 3 e 4, ele fala de uma glória que é diferente. Romanos capítulo 5, versos 1 a 4. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui é tudo maravilhoso. Nós temos paz, nós temos esperança, essa maravilhosa graça, conhecemos a Deus, e eu tão me glorio nisso. Mas aí os versículos seguintes, ele diz, não só isso, mas eu também nos gloriamos nas tribulações, nos gloriamos nas aflições, tormentos, lutas, porque sabemos que a tribulação, vinda da vontade de Deus, produz perseverança. A perseverança produz, essa versão, eu prefiro essa versão, diz, o caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Paulo está entendendo o que Deus quer com a tribulação. Senhor, eu entendo que o sofrimento, o Senhor na tribulação, seja ela qual for, em qual área for, toda tribulação vem da vontade soberana de Deus, seja ela qual for. Se Deus está permitindo, use essa palavra, Ele quer moldar em mim e em você o caráter do Filho dEle. É o caráter aprovado, é o caráter de Cristo. Por quê? E o que me impressiona nesse texto, de Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9, é que Deus encarnado aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. Jesus aprendeu a obediência pela tribulação. Nós não conseguimos entender, mas Ele é Deus. O que Deus tem para aprender? Nós podemos trazer que Ele, Deus, homem, como homem, Ele tinha algo a aprender. Nós não entendemos a amplitude desse aprendizado, mas nós sabemos, porque o texto diz. E aí nós precisamos entender, se Jesus teve algo para aprender, e Ele aprendeu com a tribulação, e nós? Hebreus 5, 7 e 9.
Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. O que o autor dos Hebreus está falando naquele momento: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele clamou ao Pai. Paulo clamou que Deus tirasse o espinho. Embora sendo filho, e é isso que nós não compreendemos, filho de Deus, ele aprendeu a obediência, a obedecer por meio daquilo que sofreu. E aí para nós e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em Cristo eu aprendo a ser obediente. No sofrimento de Cristo, com o sofrimento dele, eu aprendo a tratar e lidar com o sofrimento, com a tribulação, seja ela qual for. Deus nos dá, irmãos, provações em todas as áreas da nossa vida, para lapidar Cristo. Ele quer quebrar a nossa justiça própria. O poder de Cristo vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Por quê? Porque a hora que eu sei que eu não consigo, eu vou para quem? Mas se eu consigo, eu não vou para ninguém. Eu consigo. Agora, Senhor, eu não posso, eu não consigo, Senhor, eu estou fraco. Então vem para mim que eu te capacito. Ele não está dizendo, eu te livro. Eu te capacito a andar no vale da sombra da morte. Eu estou com você. Eu estou moldando o meu caráter na sua vida. Nós aprendemos a estar contentes, como Paulo diz. Eu aprendi a estar contente. Ele não nasceu contente, nasceu pecador. Nem quando ele foi regenerado, ele foi aprendendo a estar contente. E aí ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso passar por necessidade, eu posso ter abundância. Deus, em sua vontade soberana, faz o que Ele quiser. Eu posso ter tudo, ou posso ter nada. Eu estou contente nele. Mas é um processo. O que é isso? Cristo sendo formado na prática. Nós aprendemos a perseverar. Irmãos, como é que a gente aprende tudo isso só no bem bom? Ninguém aprende. Ninguém. E então Cristo vai formar um caráter aprovado em nós, que é o Cristo, é o caráter dele, Cristo. Quarto ponto. E aqui é onde pega. Nossas reações diante das tribulações mostram quanto de Cristo há em nós. E aí a minha já foi, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia da minha murmuração. Eu vejo essas verdades na palavra e eu clamo misericórdia. Há misericórdia toda semana, todo dia, toda manhã. Há perdão. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor venha moldar mais em Cristo em mim. Irmão, se a tribulação não produzir nada disso, ela não cumpriu o seu propósito. Se vê você passando por uma situação, passando murmurando, reclamando, chorando, não aceitando, rejeitando, determinando, e ela passa, nós não aprendemos nada. Irmãos, nós não aprendemos nada de Cristo sem tribulação. É ponto pacífico, isso é a palavra. Todo homem de Deus na palavra, todo homem de Deus na história passou por tribulação, porque Deus queria tratar, formar Cristo. Então, se eu e você, às vezes eu tremo diante dessa oração, eu oro, Senhor, eu quero te conhecer, eu não quero conhecer a sua palavra. Eu quero que o Senhor se revele para mim, eu quero andar na tua presença. Eu tenho que ter consciência de que por trás dessa oração, Deus vai permitir situações para moldar o caráter dele na minha vida. De implicações práticas. Algumas vezes, irmãos, a gente compara a nossa tribulação com a dos outros. Não compare. Nós somos diferentes, o momento nosso é diferente, a nossa relação com o Senhor é diferente. Não, eu não posso porque o irmão está assim, aquele está... Não, nós não temos que comparar, Deus está querendo tratar com a gente.
É claro que nós podemos e devemos olhar para essas verdades da palavra, para ver Paulo, para ver o próprio Senhor, para ver Jó, e isso serve para nos dirigir que nós estamos errando, e clamarmos misericórdia para que Ele faça isso em nós. Mas ficar comparando um com o outro, não é esse o caminho. O fato, irmãos, é que se nós cremos na vontade soberana de Deus, a nossa resposta vai ser sempre a resposta de 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos lá para o texto. Se nós tivermos essa compreensão das tribulações, ainda que nós não sintamos, ainda que continue doendo, ainda que eu não tenha nem perspectiva de que vai melhorar do nosso ponto de vista, a nossa resposta vai ser essa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus em Cristo Jesus para nós. Irmãos, está claro ou não? A palavra está falando de maneira clara para nós que cremos como nós devemos reagir ou não, irmãos? Ninguém precisa, eu coloquei aqui entre aspas, ninguém precisa ensinar a dar graças sobre boas coisas. Alguns a gente precisa também, ser grato. Normalmente se é, mas ninguém dá graça naturalmente por coisa ruim. Mas a palavra está dizendo em tudo é pela dificuldade, pela tribulação. Senhor, eu não entendo, eu estou sofrendo, Senhor, eu até quero que o Senhor tire, mas se o Senhor não fizer, eu te dou graças. Graças por todas as coisas, inclui o todas aí, a minha e a sua tribulação. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Não é, eu não estou sentindo vontade, mas eu não faço por sentimento. Senhor, a tua palavra diz, eu não estou entendendo, Senhor, mas eu te dou graças por essa aprovação. Eu sei que o Senhor quer moldar o caráter de Cristo, então mostre especificamente, vem mostrar o que o Senhor quer tratar comigo agora. E me capacita e trata comigo. O quinto ponto, não há em nós, irmãos, poder algum para dar graça na tribulação. E aqui eu creio que é o ponto que nós mais pecamos. Eu ouvi isso, eu ouvi agora, então eu vou ter resiliência, eu vou fazer. Agora pode deixar que eu vi que eu tenho que dar graça, eu vi que eu não posso murmurar, eu tenho que aceitar, então eu vou. Não, eu nada. É Cristo, irmãos, em nós. Senhor, a situação é essa, eu não consigo. Irmãos, é simples assim, eu não posso, Senhor. O Senhor sabe qual que é a minha tendência, o Senhor sabe como eu faço, Senhor, me ajuda, eu não consigo, eu não posso. Senhor, concede a sua graça, para eu te dar graça nesse momento. É ir contra a nossa vontade, contra o nosso sentimento, pautado na palavra, irmãos. Aí Deus vai produzir, Deus vai dar descanso, Deus vai dar paz que excede o entendimento, não nós. Irmãos, tudo que nós estamos vendo aqui é loucura para uma mente caída. O mundo e a carne exaltam o orgulho e não a humilhação. O nosso lugar é de humilhação, irmãos. Mas sem Cristo, agir dessa forma é impossível, é necessário crer no Evangelho, ter uma experiência genuína com Cristo. Crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Nós somos pecadores, eu e vocês, nascemos em pecado, cometemos muitos pecados, estamos separados de Deus, não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. A religião, seja ela qual for, não pode ler a Bíblia, não muda, cantar, dar dízimo, oferta, vir aqui não muda ninguém. O que muda é eu reconhecer pela iluminação do Espírito, e só assim, que eu sou pecador e que os meus pecados me separaram de Deus, mas a Bíblia diz também que Deus amou pecadores como eu, e Ele deu o seu Filho, e naquela cruz Ele tratou com todos os meus pecados. Se eu crer nisso, pela iluminação do Espírito, eu vou me arrepender. Ao mesmo tempo vou receber o perdão dado, a vida nova em Cristo, a morte dele por mim e a minha morte com ele, a ressurreição dele por mim e a vida dele em mim agora. Crer nisso é crer no Evangelho. Aí então é possível compreender estas realidades. Sem isso é loucura. João capítulo 15, versos 3 a 5 é um dos textos que já fazia tempo que eu não citava aqui, que me fascinam. Irmãos, isso é
claro, é prático. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. João capítulo 15, versículos 3, assim: para nós que agora cremos que estamos na videira, é só para aqueles que creem. O que não crê, não entende nada disso, acha loucura. Vai falar que isso é masoquismo. Jesus está dizendo para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Já estão limpos, regenerados, nasceram de novo. O que tem que acontecer agora? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. O ramo tem que estar na videira. A videira é Cristo, o ramo somos nós. Vocês também não podem dar fruto. Dar fruto é eu fazer a vontade de Deus em todas as áreas, inclusive aceitar as tribulações. Louvar a Deus, glorificá-lo, não murmurar na tribulação. Você não pode fazer isso se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque Cristo dá. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma é coisa alguma. Eu não consigo louvar a Deus na tribulação. Eu consigo é murmurar que eu sei fazer. Eu não consigo aceitar, eu quero rejeitar, determinar. Mas quando eu estou em Cristo, permaneço, Ele vai mostrar: não é essa a minha vontade. Senhor, então me ajuda, me capacita. E o que é permanecer? E como nós permanecermos, irmão? Aí tem prática, comunhão com Ele. Quantas vezes nós já falamos aqui dos meios da graça? Meditação constante na sua palavra, oração sobre ela, comunhão com a igreja. São os meios que Deus vai usar para se revelar e para formar Cristo. Sem esses meios, nós vamos continuar não aceitando as tribulações. Se Deus usando esses meios, quando Ele permitir as tribulações, eu estou usando permitir, Ele vai nos dar graça para suportar. E nós vamos dizer: Senhor, a tua graça me basta, apesar de eu estar sofrendo agora. Mas eu te louvo. Agora, não é quando vem a tribulação. Se eu não tenho comunhão com o Senhor, eu não ando com Ele, quando vier a tribulação, a minha reação vai ser a reação da carne. Por isso, irmãos, não é que porque nós devemos que fazer isso para estar fortes, é por amor a Ele. Mas se nós o amamos e andamos com Ele, quando vierem as tribulações, nós vamos estar fortalecidos nele. Ele vai nos capacitar. Sem Cristo nós não podemos passar por tribulações. Nós vamos murmurar, nós não vamos aceitar, nós vamos desistir. Mas, irmãos, para nós que cremos, a maravilha é que um dia, para quem crê, todas as tribulações acabarão. Isso não é fuga da realidade, isso é promessa. Isso é consolo para nós. Não tem problema nenhum em nós desejarmos estar com Cristo. Paulo desejava. Um dia, todas as tribulações, as minhas e as suas, vão cessar. Essa é uma promessa. Apocalipse, capítulo 21. Os versos 1, os versos 3 e 4. Isso aqui não é uma linguagem figurada, como alguns querem dizer. Isso aqui é tão literal quanto a nossa realidade. Esse novo céu e a nova terra é tão literal quanto o nosso céu aqui e a terra. Diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, versículos 3 e 4. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele, o Ele aí deveria estar maiúsculo, Ele, Deus, viverá. Eles, os cristãos, serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele, Deus, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá nessa realidade mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Não vai mais haver nenhuma tribulação, nunca mais, para sempre. Não nessa realidade. Nós devemos estar preparados para esta realidade futura. Enquanto nós estamos nessa, o Senhor vai trazer tribulações e nós precisamos delas.
para que Ele molde Cristo em nós. Não é para salvação, justificação, nós já fomos salvos, mas é para nossa santificação, para que Deus molde o caráter de Cristo em nós. O que nós podemos aplicar, irmãos? Eu queria trazer uma aplicação da palavra também. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18. É o apóstolo Paulo que está dizendo aqui, um homem que sofreu de todas as formas, por muitos anos, por décadas, sofreu. E o que ele diz aqui me impressiona. E aí eu e vocês, na aplicação, nós devemos, aqui sim nós podemos comparar. Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 17 e 18, ele diz, porque a nossa, ele está incluindo a minha e a sua, que cremos, a nossa leve e momentânea tribulação. Olhe para a vida de Paulo. Se teve uma coisa que ele não teve, foi leve e momentânea tribulação. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Ele está falando, há uma realidade que isso aqui não é nada. Aí ele diz, mas do que está falando, Paulo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. As nossas tribulações, lutas agora são temporais, mas as que não se veem são eternas. No caso de Paulo, as tribulações dele talvez tenham durado décadas, mas hoje ele está na presença de Deus, numa realidade onde nunca mais haver sofrimento. Por quanto tempo? Para sempre, o que eu e vocês não temos a menor ideia. Então, quando você tem essa perspectiva, quando você tem a palavra para demonstrar como nós devemos reagir, nosso ponto é, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim, e não permita, Senhor, que eu reclame, que eu murmure, mas me capacite a louvar o Seu nome, a dar graças em tudo, não importa o que aconteça, e me dá descanso, Senhor, me dá paz no Senhor, me dê ânimo no Senhor. Irmãos, é desta forma que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, se você crê, que nós devemos reagir quando vierem as tribulações. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos capacite. Que Ele venha lapidar de verdade Cristo. Que isso não seja um texto decorado, mas que Ele venha moldar, tirar tudo aquilo que é vontade dEle, colocando a pessoa de Cristo, que como João diz, que Ele cresça e que nós diminuamos, de verdade. Faz isso em nós, Senhor, para a sua glória. Amém, irmãos?